Aconteceu em uma quarta-feira após o serviço noturno. Foi com os meus irmãos com os quais estávamos orando, e formamos uma pequena equipe de oração que orava pela igreja e pelos irmãos ali. Portanto, decidimos fazer uma sessão de oração todas as noites. Quando fomos, enquanto estávamos orando, de repente eu vi que a sala estava cheia de uma espécie de vento escuro de fumaça. Imediatamente eu alertei aos outros irmãos. Eu disse: vamos orar nos 4 cantos da sala. Estávamos em 5. E nós fomos para os 4 cantos, e eu estava com eles no meio. Começamos a orar. Conseguimos expulsar aquela escuridão que queria ofuscar nossa reunião de oração. Depois, pouco tempo, senti dentro de mim que eu queria vomitar. Então eu saí, e vomitei. Quando voltei, senti a frieza de novo. Senti tanto frio que eu não conseguia resistir. Eles começaram a orar por mim do jeito que eu estava me sentindo. De repente ouvi uma voz chamando meu nome. Então eu disse aos irmãos que eles deveriam parar de orar porque alguém estava me chamando. Mas eles pensaram que era um ataque demoníaco. Portanto, eles decidiram orar por mim para interceder em meu favor. Enquanto oravam por mim, tudo que vi era que o meu espírito saiu do meu corpo. Eu me vi deitado, e meu espírito estava parado em frente. De repente vi um anjo entrar na sala. Então o anjo mencionou o meu nome. O anjo disse: Richard, o Senhor disse que eu deveria te levar. Então, quando o anjo me disse isso, eu queria chamar meus irmãos com os quais eu estava orando para ir comigo. Mas quando eu tentei chamá-los para dizer-lhes isso, eles não estavam ouvindo o meu chamado. Então o anjo me disse: Richard, o tempo é curto. Você está perdendo tempo. Então vamos. Então eu saí com o anjo. Quando saímos da sala, eu vi que estávamos nos movendo pela minha casa. Os prédios estavam ali, mas enquanto caminhávamos naquela área, de repente eu me vi em um túnel muito escuro. Foi quando o anjo me levou a esse ponto onde eu não sabia exatamente onde a gente se encontrava. Quando entramos no túnel, era um túnel muito escuro, e quando fomos um pouco mais longe, vi que havia uma espécie de estrada na parte superior. Nessa estrada, nós nos ramificamos para outro lugar do túnel. Quando nos ramificamos para outro lugar do túnel, fomos a um lugar onde havia algum tipo de fruta suja. Elas estavam cobrindo o chão. Elas estavam tão sujas que na verdade eu não queria entrar naquele lugar. Quando tentei entrar nele, senti algo mal ao meu redor. Eu não estava me sentindo bem, mas o anjo estava passando sem nenhum problema. Nós passávamos por um certo tipo de ponte, e nessa ponte haviam coisas sujas. Todas estavam espalhadas no chão. Eu estava mal, andando entre aquelas coisas, mas eu tinha que passar. Mas o anjo não sentia nada. Então passamos por esse lugar sujo, e o anjo me levou a outro ponto. Quando chegamos a esse ponto, eu vi que haviam teias de aranha, e eu tive que atravessar essas teias de aranha. Depois de fazer o meu caminho através das teias de aranha, nós passamos por um certo ponto. Eu vi que haviam teias de aranha lá que tinham presas nelas algumas pessoas. Eles estavam com os olhos, o nariz e a boca presas nessa teia. Eu disse: não, eu tenho que tentar liberar essas pessoas dessas teias de aranha. O tanto quanto eu tentei, mas eu não consegui. Então eu tentava libertar um homem desse emaranhado de teias. Senti que quando eu toquei nessa teia de aranha, era como se fosse um metal muito forte. Então eu disse ao anjo: por favor, venha me ajudar para que possamos libertar esse homem desse problema. Mas o anjo me disse: Richard, você está perdendo tempo. Olha, você não pode libertar esse homem. Ele está nessa situação há 150 anos. Então deixe ele e vamos. Vi no outro lado que haviam muitas pessoas na mesma situação. Todos estavam emaranhados por essas teias. Então o anjo me disse: essas pessoas na terra não serviam fielmente ao Senhor. Na verdade, eles não se preocuparam em servir ao Senhor. Eles sabiam que Deus estava lá, mas eles eram descuidados sobre suas vidas. E portanto, é aqui que eles estarão. Mas meus irmãos, eu os vi sofrendo e fiquei muito arrependido por eles, porque o que vi era tão ruim, que essas pessoas estavam em um estado muito terrível. Mas o anjo disse: não podemos fazer nada sobre isso. Isso é assim mesmo. Irmãos, o que eu quero dizer é que será prudente procurar o seu Criador enquanto ainda existe vida em você, porque um dia chegarás em que você não poderá fazer nada se você recusar a servir ao Senhor agora. O dia está chegando, e sem Jesus você sofrerá terrivelmente, mas esta é uma oportunidade para você dar a sua vida a Cristo, para que você não entre em situação como aquela que eu vi. O anjo me levou a outro ponto. Quando fomos, havia muitas pessoas, grupos de pessoas nessa situação presas em teias. Eles estavam tão enredados nas teias que não podiam ter liberdade. Mas essas pessoas eram diferentes, porque eu vi que em seus corpos haviam sido retirados os ossos.
A maneira como os açougueiros dissecam o gado e as cabras no açougue. Eles removeram a pele dos ossos, mas as pessoas não estavam mortas. E nessa situação eles foram amarrados com essas teias de aranha. Eles estavam chorando. Eles não podiam sair dessa situação. E eu estava com medo de ir perto deles porque os via. E foi tão terrível. Senti muito por eles, mas não consegui fazer nada. O anjo me disse: essas pessoas cuja carne foram descascadas, e seus corpos haviam sido enredadas por essas teias de aranha e eles estão sofrendo, são pessoas que na terra eram muito inábeis. Eles não gostavam de se associar com ninguém. Eles viviam diferentes. Eles se viam diferente das pessoas. Eles viam as pessoas como um nada, e portanto não consideravam os outros seres humanos. É por isso que quando eles morreram se encontraram nessa situação. Portanto eu estou apelando para você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo, por favor, você deve saber que todos os seres humanos foram criados na própria imagem e semelhança de Deus. Portanto devemos amá-los e compartilhar o amor de Deus com eles. Compartilhe a palavra de Deus com eles. Então quando a trombeta soar, juntos encontraremos o nosso Salvador, e vamos viver com ele. Não se desvincule das pessoas. Não se veja tão especial em que você se sente diferente das pessoas, porque talvez você é poderoso na terra ou algo assim. Lembre-se, o dia está chegando. Esse mundo não é o nosso lar. Nós fomos para um outro ponto. Então vi outro grupo de pessoas naquela situação. Mas isso foi de uma maneira diferente. O tormento que eles estavam passando. Eles tiraram a língua. Eles tiraram os olhos. Mas eles não estavam mortos. Estavam sofrendo. Na verdade eu podia ouvir o gemido dentro deles. Mas eles não tinham língua para falar. Mas eles estavam gemendo dentro de si mesmo. Eu podia sentir o que eles estavam passando. Mas o que eu podia fazer? Eu não poderia fazer nada por eles. O anjo me disse: na terra, essas pessoas usaram a boca para dizer muitas coisas más. Eles também usaram seus olhos para ver muitas coisas más. De fato eles apreciaram o pecado. Eles estavam tão felizes com o pecado e diziam: todas essas coisas são criações de Deus, e portanto precisamos olhar para elas. Assim sendo, precisamos apreciá-las. Foi assim que eles viveram sua vida na terra. E quando morreram antes de perceberem, já estavam nessa situação aqui. Vamos mudar a nossa vida. Vamos nos arrepender porque um dia a morte vai chegar. E você não poderá fugir, se você não aceitar o Senhor e não servir o Senhor com todo o seu corpo. A Bíblia diz: nosso corpo pertence ao Senhor, e nossos corpos são templos do Espírito Santo. O anjo me levou a um outro ponto. Dessa vez foi uma mistura do que eu vi anteriormente. Eu vi pessoas cujos corpos foram dissecados, e ao mesmo tempo suas línguas foram removidas, seus olhos removidos, e eles estavam sofrendo. Eles também estavam acorrentados. Na verdade a sua situação era tão horrível que eu não conseguia chegar perto deles. Eles estavam em um estado muito terrível. Eles estavam sofrendo e o anjo me disse: essas pessoas eram pessoas que na verdade não apreciavam tudo que houvesse Deus enquanto estavam na terra. Eles não queriam ter nada com Deus, e é por isso que hoje eles se encontram nessa situação. Irmãos, você tem a sorte de estar vivo. Significa que o Senhor quer que nos arrependamos. O Senhor quer que o sigamos com todo o nosso ser. Eles tiveram oportunidade e eles abusaram. E hoje, olhe como eles estão. Oro para que você nunca esteja nesse lugar em nome de Jesus. Quando chegamos ao próximo nível, havia um terreno muito grande com muitas pessoas naquela mesma situação, com o olho removido e a língua cortada. Havia muitos idosos naquele lugar. Quando eu vi aquela cidade, eu senti muita pena deles. E entre eles eu vi um homem cujo olho e a língua não tinham sido removidos. Então eu vi que parte do seu corpo estava intacto. Então eu queria ajudá-lo e tirá-lo dessa situação. Mas o anjo me disse: Richard, você está se preocupando. Esse homem que você está vendo acabou de entrar aqui, e ele ainda não recebeu a sua punição. Os que viveram com esses homens e mulheres envelhecidos que você está vendo aqui, enquanto eles estavam na terra, eles viviam no pecado. Eles não aconselhavam as pessoas sobre o pecado. Eles falavam muitas palavras profanas, e outras coisas que eram malvadas à vista de Deus. Em vez de aconselhar os jovens, em vez de pegar eles, em vez de compartilhar a palavra de Deus com eles, eles usavam a boca para falar palavras profanas. E é por isso que eles estão aqui. Pai e mãe que estão ouvindo, eu quero aconselhá-los no Senhor que é melhor para você dar a sua vida a Cristo agora. Se você não tiver feito isso ainda, é melhor para você começar a compartilhar a boa notícia com seus filhos, seus netos, compartilhar a palavra com seus vizinhos. Não se comprometa com o pecado, não viva no pecado porque o dia está chegando. Como você vai explicar isso?
Hoje que você está vivo tem que usar a sua vida para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vi que era um velho que estava chorando, alegando se haveria uma ajuda para ele, mas ali não conseguiria fazer nada, embora ele não ter recebido seu verdadeiro castigo, que era a remoção dos olhos, e depois o corte da língua e a dissecação do corpo. Ele estava chorando, ele queria que alguém viesse ajudá-lo, mas meus irmãos, eu não conseguia fazer nada. O anjo me disse: você não pode ajudá-lo, vamos, o tempo está curto. Então eu tive que seguir o anjo. Nós fomos em um ponto, então vi que estávamos de pé em cima de uma colina ou montanha. Abaixo da colina da montanha havia um grande vale com muitas pessoas. De repente o que vi foi que havia fogo, e o fogo chovia como água. O fogo estava chovendo no vale sobre essas pessoas, e à medida que o fogo chovia sobre elas derretia as suas roupas. Quando os vi pensei: essas pessoas, uma vez que como seus olhos ainda não haviam sido removidos, nem suas línguas não foram cortadas e nem seus corpos não foram dissecados, eu poderia ajudá-los. Então eu determinei que queria ajudar essas pessoas para que saíssem desse calabouço, para fora desse vale onde o fogo estava chovendo como água sobre eles. Então eu tentei ajudá-los, enquanto estava de pé com o anjo. De repente um vento muito forte com fogo soprava em nossa direção. Então o anjo segurou a minha mão e começamos a voar para evitar esse fogo que estava chegando em nós. Mas quando estávamos nos protegendo eu ainda dizia: não, eu conheço o caminho, eu devo ajudar essas pessoas. Então enquanto eu dizia isso eu estava pensando dessa maneira. Vi que a minha mão se tornou escorregadia da mão do anjo. Minha mão saiu da mão do anjo, e eu caí do alto e fui para o vale onde essas pessoas estavam, e o fogo estava chovendo sobre elas. Então quando eu caí na névoa eu disse: venham, eu conheço o caminho, eu vou ajudar vocês. Então todos prestaram atenção no que eu estava dizendo porque achavam que realmente eu sabia o caminho. E o fogo ainda estava caindo e também choveu sobre mim, e as minhas vestes também ficaram derretidas. Eu também estava nu como eles estavam. O fogo estava tentando varrer o anjo, e o vento entrou nesse vale e começou a levar muitas pessoas, movendo elas para vários cubículos. Foram levadas a uma velocidade muito tremenda, movidas seriamente para essa área. Eu ainda estava tentando resgatá-los, mas eu não podia. Mas eu também estava sofrendo, o fogo também me queimava, mas eu estava tentando dar assistência, uma mão para essas pessoas que já estavam lá, e o anjo tinha ido embora. Ele me deixou e foi embora. Então de repente apareceram 8 figuras. Esses eram como animais, mas eles de certa forma pareciam seres humanos, mas também tinham caudas. Eles tinham chifres, figuras muito fantásticas. Então eles vieram e me prenderam, e me levaram para um lugar, um grande buraco, um grande vale onde os corpos das pessoas foram dissecados. Eles me jogaram na névoa e começaram a rir de mim, começaram a zombar de mim. Irmãos, eu sofri nesse vale, nesse buraco, e vi que esse era o meu fim. Na verdade eu pensei que não voltaria, porque onde eu me encontrei era um lugar sem retorno. Mas eu dou graças a Deus o Todo-Poderoso que Ele poupou a minha vida, e ainda estou com vocês. Os demônios começaram a me torturar. Eles diziam: você disse que conhece o caminho e vai mostrar às pessoas, pessoas que conseguimos, pessoas que levamos ao cativeiro. Você acha que você é um herói para libertá-las? Enquanto eles estavam me atormentando, de repente vi uma pessoa com um machado muito grande que estava muito quente. Ele trouxe isso na minha frente e comecei a tremer. Eles começaram a me puxar. Eu não sabia o que fazer. Enquanto eles estavam fazendo isso, de repente um deles trouxe uma faca muito afiada e cortou a minha garganta. O sangue começou a escorrer. Meu sangue começou a sair. Eu não tinha garganta para gritar. Estava sentindo dor, mas não pude gritar porque ele cortou a minha garganta. Eu estava sofrendo, e eu sabia que esse era o meu fim. Eu sabia que não poderia mais sair. Mas aqui eu estou pela graça do Senhor. Ele me trouxe até aqui. Eu dou glórias a esse Deus Todo-Poderoso por poupar a minha vida. O que aconteceu foi que quando uma dessas figuras malignas me cortou a garganta, o que eu vi é que uma delas com as unhas muito afiadas pressionou a minha garganta e puxou a minha língua, e o meu esôfago puxou para fora. Eu não podia gritar. Comecei a lutar dentro do meu espírito, e não conseguia fazer nada. Irmãos, eu estava sofrendo. Fui atormentado. Eu realmente atravessei uma situação muito grave. Quando eles tiraram a minha língua e o esôfago, eles estavam segurando e me mostrando: você sabe o que é você não morrer. Você está sofrendo, mas não morre. Eles cortaram o meu corpo, mas você não vai morrer. Então eu estava sofrendo, apesar de terem tirado a minha língua e removido o meu esôfago, mas eu não estava morto. Eles estavam me mostrando isso, me provocando com isso.
E mais uma vez aquele que estava com aquela faca mortal veio novamente. Eu não sabia o que ele estava tentando fazer, mas de repente ele perfurou um dos meus olhos com a faca. Ele tirou o meu olho. O sangue estava escorrendo. Sangue da garganta e o sangue do meu olho. Eu não estava com garganta para gritar. E os meus olhos também eles tinham removido. Fiquei com apenas um. Irmãos, o lugar estava muito quente. Muito quente. Eu estava passando por todo esse tormento. Quero dizer que o diabo não tem presente gratuito para qualquer um. O diabo não tem piedade de você. Mas estamos sempre tentando ter as propriedades do inimigo. E no final, quando ele estiver conosco em suas mãos, ele vai nos atormentar. Ele vai nos deixar passar por uma situação muito terrível. É melhor darmos a nossa vida para Cristo agora. É melhor que acabemos com todas as propriedades do inimigo, porque o diabo é muito perverso. Ele não tem piedade para ninguém. Naquele dia ele não terá piedade de você, como ele fez comigo. É apenas pela graça de Deus que eu sou o que sou hoje, tendo forças para compartilhar esse testemunho com você. Quanto mais cedo, dê melhor a sua vida a Cristo. O que aconteceu foi que o demônio com a faca voltou, e dessa vez ele tirou o meu segundo olho. Eles estavam segurando o primeiro mostrando para mim. Eu tinha um. Então eu podia ver, mas ele voltou e tirou o segundo olho. Eu via que estava na escuridão total porque eu estava sem os olhos para ver novamente. Mas eles estavam cortando parte do meu corpo, as partes da virilha. Eu estava sentindo muita dor. Eu estava sofrendo. Eu não podia fazer nada. Aonde eu estava era um lugar de tormento. E portanto eu deveria passar por todo esse tormento. Eu não sabia quando esse tormento iria terminar. Então tive que obedecer. Mas era tão grave isso. Além de suportar esse tormento, eu podia ouvir as vozes desses demônios que estavam felizes por estarem me atormentando. De repente ouvi um passo e todo lugar começou a tremer. E esses meus atormentadores comecei a ouvi-los lutando e gritando. Eu não tinha olhos e não conseguia vê-los, mas podia ouvi-los. Eu podia ouvir que eles estavam gritando, e todo lugar estava tremendo, e meu corpo estava se levantando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Meu corpo estava levantando gradualmente e subindo, até que o meu corpo chegou a um ponto em que eu pude sentir uma espécie de brisa. Um ar muito fresco passou por mim, e eu podia sentir que meu corpo estava um pouco melhor. Eu não podia ver nada, então eu não sabia onde eu estava e o que estava acontecendo. De repente ouvi uma voz, e a voz disse: Richard, eu tenho que te dar um novo corpo, uma nova língua e novos olhos. Quando a voz me falou, eu sabia que era o meu amigo Jesus Cristo, porque eu não tinha olhos para ver. E o que eu sentia era que uma mão tocou o meu pé e começou a chegar até minha coxa, e subiu até que foi para minha cabeça. Enquanto se movia no meu corpo, vi que estava sentindo um novo corpo. Meu corpo agora estava se tornando algo diferente da situação em que eu me encontrava. Ouvi uma voz que disse: Richard, eu estava te dando um novo corpo. Depois a voz disse: Richard, vou te dar um novo esôfago e língua. Então ele abriu a minha boca, e uma mão penetrou nela. Foi então que eu senti que eu estava tendo um novo esôfago e uma nova língua. Eu pude falar. Ele disse: Richard, eu tenho que te dar novos olhos. Ele tocou o buraco dos meus olhos. Então eu senti que ele havia colocado novos olhos lá. O Senhor disse: Richard, abre os olhos e olhe para mim. Então abri meus olhos, e meus irmãos, para minha surpresa, eu me vi em uma sala de ouro muito agradável, muito brilhante e gloriosa. No quarto de ouro, e só por mim estava o Senhor Jesus com o uniforme de médico e com seus instrumentos como médico que ele estava usando para me operar. Eu vi que agora eu estava olhando diferente. Um lugar muito sereno, um lugar muito glorioso. Quando vi que o Senhor estava perto de mim, perguntei ao Senhor: como o Senhor conseguiu saber que eu estava naquele poço? O Senhor disse: foi o anjo que enviei para trazê-lo da terra que veio me informar que você caiu no poço dos pecadores. Portanto, você estava naquele poço sofrendo por lá. Então eu tive que enviar o anjo Miguel para resgatá-lo. Foi o anjo Miguel que foi lá para te resgatar. Foi o anjo Miguel que entrou no lugar e todo lugar se abalou, e os inimigos se espalharam aqui e ali tentando encontrar um lugar para eles mesmos se esconderem. O Senhor segurou em minhas mãos e saímos daquela sala. Quando saímos, imediatamente minha roupa celestial veio sobre mim. Eu estava tão glorioso. Quando saímos, vi que estávamos na minha mansão celestial, vermelho e branco, e era uma mansão dourada. Na frente dessa mansão haviam 2 anjos. O Senhor me levou para que os anjos me mostrassem. Quando fomos um pouco mais longe, eu vi uma montanha de ouro. Tentei subir a montanha e comecei a saltar de um lugar para o outro. Eu estava tão feliz nesse lugar. Esqueci toda a dor que eu tinha passado. Quero dizer que se você serve muito bem ao Senhor,
Não importa o que você esteja atravessando nessa terra, você vai esquecer tudo, porque todas as coisas serão tiradas. A Bíblia diz: o Senhor Deus Todo-Poderoso limpará todas as nossas lágrimas. Os anjos me disseram: Richard, está acabando o seu tempo. Na verdade, isso não me incomodava porque estava me divertindo. Eu estava muito feliz ali. Eu não ouvi o que eles estavam dizendo, mas eles me disseram: vamos um pouco mais longe. Fomos a um grande lugar com muitas crianças. De fato, as crianças eram muito gloriosas. Se você não tiver cuidado, você as confundirá com os anjos. Elas estavam brincando e eu me juntei a elas. Então começamos a brincar pulando aqui e ali. E os anjos também se juntaram a todos nós. Estávamos nos divertindo. Ficamos muito felizes. Mas estávamos fazendo tudo isso para glorificar o nosso Salvador Jesus. Somente Jesus e mais ninguém. Precisamos ensinar os nossos filhos as coisas do Senhor. Vamos trazer os nossos filhos para o caminho do Senhor. Então, mesmo que morram jovens, terão essa oportunidade de ir para o céu. As crianças eram tão gloriosas pulando e brincando. Ficaram tão felizes. O anjo me disse: Richard, essas são as crianças que não cometeram nenhum pecado na terra. É por isso que elas estão aqui. Enquanto estavam ali, meu amigo Jesus apareceu. Quando ele apareceu, ele me disse: Richard, seu tempo acabou. Ele me disse: Richard, agora você obteve um novo corpo, novos olhos, nova língua e esôfago. Você me deu tudo o que pertencia ao inimigo, tudo que você usou no seu corpo anterior para fazer as obras do inimigo. Você já deu tudo de volta ao inimigo, porque você também fez coisas do inimigo. É por isso que você deu tudo ao inimigo. É por isso que estou aproveitando essa oportunidade para aconselhar vocês, irmãos, e meu querido ouvinte. É muito importante para nós dar todas as propriedades do inimigo que está conosco para ele enquanto estamos na terra. Liberte-se do inimigo e de todas as suas propriedades. Liberte-se de todos os estilos de vida do inimigo e assuma a vida celestial, porque isso, somente isso pode nos levar ao céu. Porque naquele dia você pode pensar que você é um cristão e serviu a Deus, mas se você ainda está tendo ou possuindo propriedades do inimigo, o inimigo vai gostar de levar você. E você terá que ir se entregar nesse poço. E será tarde demais para você. Será um momento terrível. Oro para que você dê a sua vida para Cristo agora. O Senhor me disse: Richard, agora que você obteve novos olhos, nova língua e novo corpo, você tem que ir e continuar a sua jornada que você já começou na terra. Quando o Senhor me disse isso, num instante eu me vi em um lugar diferente, e vi os irmãos com os quais eu estava orando. Eu estava apenas olhando ao redor e pensava: onde estou? Eu não sabia que eu já tinha voltado para o meu corpo físico. E de verdade, eu não estava feliz quando vi que eu voltei para o meu corpo. É por isso que eu estou dizendo para vocês que não temos lugar aqui. Esse lugar não é a nossa casa. Vamos pensar no céu. A Bíblia diz em Hebreus 13:14, que não temos um lugar permanente aqui. Permitamos, portanto, olhar somente para o céu. Oro para que Deus nos ajude a fazer isso no nome poderoso de Jesus. Deus os abençoe.